Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite para vocês, certo? Sabe lá eu que horas vocês vão estar vendo esse vídeo. Aqui algumas dicas fundamentais para a avaliação dessa semana, certo? Nós vamos ter aí uma avaliação, um provão, né? E vai ter questões de geografia. Aqui eu vou destacar para vocês os temas que vocês devem priorizar para o estudo de vocês, certo? Vamos lá. Olha só, por que existem tantos países e por que é difícil contá-los, né? Bom, vamos primeiro discutir com vocês o que é país, né? A gente pode considerar que é um país uma determinada região onde ali vivem uma determinada população com cultura própria, às vezes um próprio idioma, um jeito de viver, certo? Tem bandeira, hino nacional, ou seja, tem uma história em comum. Então ali se você considerar isso como critério, certo? E não considerar, por exemplo, a independência política desse local, nós teremos aí mais de 230 países. Mas para ter independência política, ou seja, ser um país em que a população local, os governos eleitos pela população local têm total autonomia sobre os rumos da economia, da educação, da saúde, tem independência, não precisa de um governo estrangeiro para ditar nada, para mandar verbas, nada disso, certo? Se há essa autonomia, certo? Se esse país é independente, não pertence a um outro território, esse número vai cair muito. Certo? Se você exigir ainda que esse país tenha um reconhecimento dos outros países junto à ONU, aí nós temos um número mais fácil de ser identificado, né? Ali 194 países filiados à ONU, tá? Mas existem povos que têm bandeira nacional, têm cultura própria, têm território, certo? Mas que ainda não têm o reconhecimento da ONU como nação independente. Isso porque às vezes aquele território pertencia a um determinado país anteriormente e esse país ainda não reconheceu a liberdade política daquele território, como acontece em Kosovo, que está em processo, em vias de ganhar esse reconhecimento, esse status de país independente, tá? Então nós temos a dificuldade de contar os países porque vai depender aí dos critérios que nós vamos tomar, né? Do que é país. Certo? Se nós vamos considerar todos esses territórios com cultura própria, bandeira e nacional, o número vai dar mais de 230. Se nós formos considerar apenas aqueles que têm autonomia política e reconhecimento junto à ONU, esse número é 194. Certo? E se você mudar alguns critérios, esse número vai para 208, 210. A cada critério que você estabelece, você vai somar ou diminuir o número de países. Tá? Então, pela diferença de critérios que são adotados, esse número de quantidade de países pode aumentar ou diminuir. Né? Na própria América mesmo, nós temos a Guiana Francesa, Porto Rico, nós temos as ilhas, várias ilhas ali do Caribe que ainda pertencem à França, pertencem à Holanda, né? Como Nauru, por exemplo, como... temos algumas ilhas ali junto à Venezuela, né, que ainda pertence à Holanda, tá? Nós temos algumas ilhas que pertencem aos Estados Unidos, além de Porto Rico, tá? A Guiana Francesa, que inclusive é a maior fronteira terrestre que a França tem com outro país do mundo, é com o Brasil, né? A fronteira que a França tem com a Alemanha é em torno de 600 e poucos quilômetros, com a Espanha 600 e poucos quilômetros e com o Brasil 730 quilômetros. Então a maior fronteira terrestre que a França tem com outro país no mundo é com o Brasil, né? Mais até do que os seus vizinhos lá da Europa, Espanha e Alemanha, porque a divisa do Brasil com a Guiana Francesa supera a divisa que a França tem com a Alemanha e Espanha. Tá? E a Guiana Francesa, que tem território, tem país, tem cultura própria, mas não é uma nação independente.
você conta ou não conta a Guiana Francesa como país? Para ser país, precisa ter autonomia política ou não? E isso é a principal razão de haver números divergentes em relação à quantidade de países que existem no mundo, né? Ainda existem países não independentes, como eu acabei de citar, a Guiana Francesa, tem as Ilhas Malvinas, né, que está sob posse dos ingleses, tá? Porto Rico dos Estados Unidos e várias outras ilhas ali da América Central, né? Até a Holanda mesmo tem várias ilhas, como citei ali, próximo a próxima Venezuela ali, tem 3 ilhas que pertencem à Holanda. A ONU e seus organismos principais. Nós estudamos, né, que a ONU foi criada em 1945, certo? É o principal órgão supranacional que existe no planeta. O objetivo da ONU é manter a paz e defender os direitos humanos para todas as pessoas do mundo, certo? A Carta dos Direitos Humanos são 30 artigos aprovados lá em 1948. Então, todo o princípio da existência da ONU está suprimida ali nesses 30 artigos, como se fossem direitos de todos os seres humanos no planeta todo. Se você lê a Declaração dos Direitos Humanos, não tem como você não concordar com tudo aquilo que está lá, né? São direitos básicos de todas as pessoas no mundo. Como não a tortura, não a escravidão, a direito às férias, certo? A direito a ter um trabalho digno, ao escolher o país onde você mora, certo? O direito de ir e vir, né, no mundo. Então a ONU defende a paz mundial e também o combate à pobreza, a defesa do meio ambiente. Agora, justamente como ela tem vários objetivos, ela subdivide, certo, as suas atividades em vários órgãos, né? Existem 2 instituições principais, o Conselho de Segurança, certo, e a Assembleia Geral. A Assembleia Geral, todos os países participam. O Conselho de Segurança é formado por 15 países, sendo só 5 deles permanentes. Estados Unidos, França, China, Rússia, né, e Reino Unido. Somente esses 5 países são permanentes. O Conselho de Segurança é responsável pelas missões de paz da ONU e a Assembleia Geral é responsável por outras missões da ONU, certo? De combate à miséria, combate a epidemias, defesa do meio ambiente, entre muitas outras atividades da ONU, né? Por isso que são muitos os órgãos, né, que pertencem à ONU, como tipo Unesco. O que é a Unesco? O órgão da ONU para Educação e Cultura. Outro exemplo, Unicef, órgão da ONU para a criança e a adolescência, certo? A defesa dos direitos da criança. Participa lá do Criança Esperança no Brasil, né? Você tem a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. O Brasil tem recebido muitos refugiados, né? Da Síria, da Venezuela, certo? Do Haiti, de países em guerra. É a Acnur que cuida aí de projetos para ajudar pessoas que estão refugiadas, pessoas que fugiram de seu país por causa de um conflito. Você vai ter, por exemplo, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, né, em defesa dos trabalhadores, contra a escravidão. Nós temos, por exemplo, a OMS, apareceu muito na pandemia, a Organização Mundial da Saúde, certo? Nós vamos ter, enfim, vários outros órgãos, né? Eu quero que vocês deem uma olhada nisso lá nas apostilas e no livro também, sobre os órgãos principais, né, a qual a ONU desenvolve seus projetos, né, principalmente na África, onde precisa de mais projetos, né, para ajudar no combate à miséria, as pandemias, que são muitas também na África, e vários conflitos que ocorreram nas últimas décadas. Bom, também ainda vai cair na nossa prova conflitos no Golfo Pérsico, né? Vamos lembrar lá que o Golfo Pérsico é aquela região com muito petróleo, onde está o Iraque, certo? Onde está o Irã, onde está a Arábia Saudita. Vamos destacar o Iraque aqui. Lembrando lá, o Iraque pela primeira vez, né, teve a guerra lá em 1990, certo? Quando o Iraque invadiu o Kuwait, certo? Essa invasão ao Kuwait fez com que os Estados Unidos interviessem a favor do Kuwait, ou Kuwait, certo? Uma guerra que os Estados Unidos teve que expulsar as tropas iraquianas do Kuwait. Em 2003, novamente, os Estados Unidos, né,
invade o Iraque, e aí depõe o presidente Saddam Hussein. Saddam Hussein, inimigo dos Estados Unidos, finalmente é derrubado pela intervenção americana na guerra de 2003, a guerra do Iraque. Tá? Então, estudar um pouquinho lá sobre as guerras do Golfo. A Guerra das Malvinas, né, que os ingleses chamam de Falklands, que foi lá em 1982, quando o governo argentino tentou retomar o controle das Ilhas Malvinas, certo? São ilhas próximas à Argentina, mas habitadas por 120 mil pessoas. Essas pessoas são de origem inglesa, certo? Ali tem base naval britânica. Então esse conflito causou muitas mortes, né? Um conflito besta que ocorre lá em 1982 com uma vitória fácil do Reino Unido, certo? O conflito da Crimeia, né? Um outro conflito territorial, que é o conflito da Crimeia, que é a briga por esse pequeno território entre Ucrânia e Rússia. A Rússia tomou esse território da Ucrânia, certo? E na Caxemira, que muitos consideram mais perigoso em relação a um conflito nuclear, porque a Caxemira é uma área entre Índia, China e Paquistão, certo? É um território onde tem muitos terroristas, principalmente do lado do Paquistão. Esses países, todos eles acham que têm o direito a ter a Caxemira inteira, certo? Isso faz com que Índia e Paquistão, principalmente, mantenham um clima de bastante rivalidade, certo? Sabe-se que o governo do Paquistão financia ataques terroristas debaixo dos panos contra a Índia. O governo indiano também é bastante conservador, né? E até às vezes autoritário em relação à população islâmica que vive ainda na Índia. E muito tem a ver com essa disputa aí pelo território da Caxemira, certo? Fronteira ali entre Índia e Paquistão. Tem um pedacinho na China também, mas os dois principais é Índia e Paquistão. Para piorar, os dois países, Índia e Paquistão, têm bomba nuclear. Né? A China também tem, mas os interessados maiores seriam esses dois, né? Índia e Paquistão, pelo domínio da Caxemira. Então é isso que vocês vão estudar, principalmente isso, tá? Então concentre os seus estudos nessas indagações que eu coloquei aqui.